Estamos ao vivo, 20h09. Aqui o nosso Papo Sutil de hoje. Uma alegria estar aqui de volta, hein? A última entrevista que nós fizemos foi com Washington Reis, lá do Terraço do Guaraú. Foi uma loucura. E hoje estamos aqui com alguma certa indisponibilidade na internet, mas vamos tentar. Ao vivo é assim. Eu só preciso pegar o link do programa e mandar para algumas pessoas, tá? Cida Oliveira já chegou aí. Boa noite, Cida. Legal, que bom ter você aqui. Som. Programa. Mandar para algumas pessoas, tá? Deixa eu só arrumar aqui. Lindsay, tô on. Já que adiciona a transmissão. Pessoal, tem feito muita chuva esses dias. Tem caído uma chuva absurda no estado de São Paulo, em alguns lugares do Brasil. E todos os anos são as mesmas coisas. A mesma enchente, aquele calor, os mesmos problemas, pessoas desabrigadas. E sempre assim. Até quando, minha gente? Até quando, Brasil? São tomadas algumas medidas, mas muitas medidas são apenas para enxugar gelo, como se diz. Enxugar gelo. Mas é claro que cabe também à população. A população precisa, sim, não jogar lixo nas ruas, colaborar. Outro dia eu vi um cara jogando um sofá, meu amigo. Um sofá no meio de um terreno. Aí vem a enchente e depois ele quer reclamar do governo. Aí não, né, cara pálida? Aí não. Estou mandando link para algumas pessoas, tá? E pessoal, esse é o nosso Papo Sutil. Papo Sutil. Hoje nós vamos conversar com uma mulher de fibra, uma mulher de coragem, sim. Coragem, primeiro, porque ela é terapeuta. Segundo, porque ela fala muitas vezes no seu trabalho sobre a morte, sobre o envelhecimento. E as pessoas têm um certo tabu com relação à morte, com relação ao envelhecimento. Tabu este tão grande que quando falam da morte, falam assim: olha, o meu avô já morreu, o meu pai já morreu. Olha, mas ele tinha 110 anos, mas sempre se fala: não, já morreu, já morreu. Ou seja, a vida, existe uma pulsação que corre em nossas veias a respeito da vida. Tem pessoas até que dizem assim: olha, se um dia eu morrer, não, cara pálida, não é se um dia você morrer, não. É quando você morrer. Como vai ser o que você está fazendo hoje no seu destino para a morte? Vamos adicionar ela aqui, vamos ver o que ela tem a dizer sobre a vida, sobre o mundo, sobre as coisas. Deixa eu ver aqui. Terapeuta Lindsay Brunelli está adicionada. Bem-vinda ao Papo Sutil. Olá, boa noite. Muito obrigada pelo convite, Gabriel. Vamos falar da morte hoje? Vamos falar sobre a morte hoje. Eita, mulher. Fala para mim quem é você. Eu sou Lindsay Brunelli, eu sou terapeuta complementar integrativa, sou pedagoga também. Já estou nessa área há quase 20 anos.
No ano que vem vamos fazer 20 anos, na verdade. E assim, amo essa profissão. É uma profissão coragem, com certeza. Eu vi você falando no comecinho, é realmente coragem mesmo, porque é uma profissão ainda que não é reconhecida, infelizmente, não é mesmo? Então, assim, e as pessoas também não têm o hábito de cuidar do seu emocional, do seu mental, né? Então, assim, só nos procuras quando já estão já naquele estado, não é cultural, né? Bom, mas eu trabalho em várias frentes, além da terapia de pedagoga, também sou artesã, então também tenho um ateliê terapêutico, né? E já trabalhei com muitas coisas, assim, sempre relacionado com o comportamento humano, com o desenvolvimento pessoal, né? Então, sempre trabalhei com filantropia, desde os meus 23 anos, estou sempre fazendo algum trabalho social, isso é o que eu gosto, é o que eu amo fazer, né? E agora estou aqui há quase 3 anos em Peruíbe, e agora estou com o GAT, que é o Grupo de Atendimento Terapêutico e Desenvolvimento Pessoal, com a parte de atendimentos terapêuticos também, individual e em grupo, também trabalho com casal, enfim, com a parte do empoderamento da mulher, mas não esse empoderamento que a gente vê por aí, né? Ou você resgatar a sua essência mesmo, né? Ou você se conhecer. Então, todo o meu trabalho é voltado muito para o autoconhecimento, né? E quanto mais você se conhece, inclusive, menos medo da morte você tem. Eita, mulher. A mulher é uma enciclopédia de atividades. É maravilhoso. Lembro eu da minha esposa linda. Você faz tanta coisa, meu Deus, a minha esposa. E um beijo também para minha irmã, tá grávida, tá lá no hospital com pedra, cálculo renal, e optaram por deixar ela internada esses dias por conta desses cálculos, né? Nossa. Não sei nem o que vai acontecer, mas está tudo bem. E o bem também está bem, que vai ser o bebezinho. Beijão, Carol, estamos te aguardando aqui. Você não sai até sábado, sábado estou aí para te visitar. Ô, Lindsay, nós nos conhecemos aleatoriamente em algum grupo aqui, onde você postou a questão de um workshop sobre o envelhecimento, sobre a questão de lidar com a morte. Fala para mim, como que foi esse workshop, aconteceu, o que deu para refletir, o que falava exatamente. Conta para gente. Na verdade, está acontecendo ainda, o último encontro vai ser agora sexta-feira, então foram 4 encontros falando sobre o envelhecer com qualidade. Então, no primeiro encontro, eu venho falando realmente o que é o envelhecer, porque assim, muito se fala do envelhecer, mas não se conceitua o sentir, o envelhecer. Então, a gente precisa, primeiro de tudo, entender o que é o envelhecer para você. Como que você realmente está com isso? Porque, assim, desde que antes até de nascer, nós envelhecemos. Nós não paramos de envelhecer um minuto. Então, é uma coisa natural da vida. O envelhecer não é só nós, seres humanos. Tem as plantinhas, tem os animais, enfim, tudo tem o seu ciclo, né? E nós temos um tabu, né? É um preconceito até de falar sobre a finitude. Só que antigamente, os nossos antepassados, nossos avós, bisavós, morriam com seus 40, 50 anos. Só que hoje em dia a expectativa de vida está aumentando cada ano. Hoje nós temos uma outra fase que chama os super idosos, que são os 90 mais, e que estão envelhecendo, que estão na ativa, né? Então, e eu vejo também alguns com 59, 60 anos já morrendo de medo da finitude e se entregando, né? Porque existe um preconceito sobre a velhice. Existe o preconceito da sociedade perante o olhar do idoso. Que, idoso e velho são totalmente diferentes. O velho é aquele que se entrega, que fala, tô esperando a morte. O idoso é aquele que ainda está na ativa, tá? E eu vejo muitos até tentam fazer algum movimento, mas em alguns lugares nem tem o que fazer, não tem nada, nem tem programa nenhum para os idosos também.
não é o nosso caso, nós, aqui em Peruíbe até que tem algumas atividades, né? Mas em algumas cidades tem apenas o bingo da igreja, o crochê, nada contra o bingo, nada contra o crochê, né? Mas assim, entendam que o envelhecer é muito mais que isso. Né? É muito mais do que o binguinho. Exato, né? Então, assim, e precisamos ter esse olhar com a gente. Então, se o preconceito que eu tenho sobre a velhice, porque assim, eu chego numa certa idade, então assim, eu começo a ter uns questionamentos, porque ele é normal da vida, e aí eu começo a falar que eu não tenho mais sonho, eu estou esperando realmente. Então, eu costumo até brincar com meus alunos e com o pessoal que está do workshop, que assim, todos nós temos prazo de validade. A diferença é que não vem na etiquetinha escrito, olha, seu prazo de validade é tal. Então, nós temos sim que nos preparar para que realmente tenhamos mais 20, 30, 40 anos pela frente, principalmente assim, estamos aí com a nova fase dos idosos, dos super idosos. Então, a proposta do workshop veio muito nessa pegada de realmente, vamos olhar com isso com carinho? Porque assim, a partir dos 30 anos, nossa parte hormonal, fisiológica, ela já começa a ter uma maturação. Chegamos a uma maturação e ela vai ter um declínio. Isso é ponto final, né? E a cada fase, a cada década, você tem as suas mudanças. Então, com 40, 50 anos, você vai começar com o cabelo ficar mais ralinho, vai ficar branco, sua pele começa a ficar mais enrugada. Com seus 50, 60 anos, tem as suas debilidades também. 60 anos, nós já começamos com o cérebro a estar diminuindo. Então, a parte cognitiva, ela vai começar a aparecer com 60 anos. Então, a proposta não é você esperar chegar a estar com o título de idoso, né? Com título, porque a gente é só um rótulo, né? É só um título. Então, assim, não é assim, hoje eu tenho 59, eu amanheci com 60, pronto, a minha vida mudou. Não é assim que funciona, né? É a mesma coisa que você está com 17 anos, vai fazer 18 anos, mudou alguma coisa de um dia para o outro? Você só ganhou um aninho a mais. Ir para idoso, né? O idoso, o envelhecer, é a mesma coisa, né? Então é você se preparar e você começar a conversar com as pessoas. Vou trazer um exemplo aqui. Há alguns anos atrás, nós não falávamos em certas doenças. Tínhamos um preconceito com a doença. Como se a gente falasse o nome da doença, pronto, você vai pegar a doença, né? E eu vou fazer um comparativo que a velhice, o envelhecer e a morte é a mesma coisa, não se fala. Só que a partir do momento que você começa a conversar sobre, você vai mudando também os seus conceitos e os seus preconceitos em relação ao envelhecer. Porque o meu corpo, eu posso estar mais debilitado, então eu posso andar com morosidade. Porém, a minha cabeça está em 220. Tá? É total atividade. O que fazer com isso? Foi também um dos temas do encontro. Como equilibrar realmente o meu corpo, que já está um pouco mais num ritmo mais slow motion, com a minha cabeça que ainda está em pleno vigor? Então, vamos trabalhar um pouco isso. Então, o olhar é assim, aceitação e adaptabilidade. São duas palavras que, assim, é fundamental para o envelhecer. Você tem que aceitar, assim como você mudou de fase, né? Você era criança, você passou do engatinhar para o andar, depois você correu, depois você foi para uma escolinha, são tudo fases que você se adaptou na vida. E o envelhecer também é isso. Então, esse último, então, vamos falar assim, realmente da morte, né? Então, assim, esses outros encontros, os 3 últimos encontros, foram falando sobre o ritmo da vida, o espelho da vida. E fiz algumas provocações bem pontuais mesmo, né? Assim, o que é envelhecer para você? Se alguém aparecesse com você e falasse assim, olha, você tem mais 30 anos, está com 60 anos, você tem mais 30 anos e você vai vender plenamente, o que você vai fazer? Você tem um plano? Né? Então, assim, você adaptou a sua casa para o seu envelhecer? Porque eu amo tapetinho, então assim, tá, mas você não está mais levantando o pé, você está arrastando o pé. Então, assim, será que vamos tirar um tapetinho para evitar uma queda? Então, essas são coisas mínimas, pequenininhas às vezes, que a gente não faz. E aí espera acontecer. E aí a provocação da semana passada foi justamente quando é hora de pedir ajuda.
E é realmente um preconceito também do ser humano, porque assim, o pedir ajuda é sinônimo de fraqueza, né? Então também tem que trabalhar isso. Então, em todo momento nós fizemos realmente essa terapia em grupo, que era justamente para... eu brinco muito que eu falo que eu sou a pessoa que mais provoca as pessoas, mas o terapeuta, ele é um provocador. Eu não vou te dar a resposta, eu vou te cutucar para que ela realmente fique saindo, ela queira realmente brotar, e você faça a sua mudança. Então, o papel do terapeuta não é consertar a sua vida, mas é te dar ferramenta para que você faça a sua jornada. Esse é o papel do terapeuta. Ele vai além de uma escuta ativa. Eu não vou ficar sentado só escutando você falar. Existe essa parte? Óbvio que você precisa colocar tem que esvaziar o seu copinho. Porém, a todo momento eu vou estar te cutucando. Porque você precisa disso para estar fazendo a sua chave. Nós não somos ensinados comparado com o Oriente, que é filosofia, ele já tem essa parte um pouco mais desenvolvidas. Eles lidam com a morte, eles lidam com isso com uma coisa um pouco mais... Primeiro, a gente tem que entender que medo da morte, todo mundo tem. E todo mundo vai ter. Eu não tenho, eu estou super preparado. Até você tá de cara com o ceifador, meu amigo. Quando você dá de cara com ela, aí você vai ter o seu medo. Porque nós temos medo de uma coisa chamada desconhecido. Nós temos muita teoria do que é o pós-morte. O que acontece depois que você larga a sua casquinha. Mas e aí? É o desconhecido, a certeza que é o desconhecido. Exato. Então, assim, se já dentro desse planeta onde nós estamos encarnados, nós vamos fazer uma mudança, já é a coisa desconhecida, vamos trocar de escola, quando somos pequenininhos, vamos trocar de escola, vamos trocar de emprego, vamos trocar de cidade, já dá aquele desconforto, você não sabe o que você já vai um pouco mais armada, você já vai um pouco mais tensa. Para a morte é a mesma coisa. Então para que se preparar? Tem muitas coisas que você tem que se preparar. Inclusive para não sobrecarregar a família. Porque o fato também da gente não falar sobre a morte, nós terceirizamos a responsabilidade para o próximo. Se eu sou responsável e realmente eu estou dentro das minhas faculdades, eu ainda consigo fazer as minhas escolhas e a decisão, eu também decido o que eu quero na minha finitude. Parece uma coisa meio mórbida, né? Assim, mas tirando a parte do sentimentalismo barato, são coisas práticas. São coisas práticas. Veja, se já temos um preconceito entre a sociedade e também nós somos uns seres que repetimos ciclos, né? Então, o que aconteceu com a minha avó, do jeito que foi tratado lá atrás, é o que vai acontecer com a minha mãe. Então, assim, a partir de uma idade, o idoso já não faz mais seu prato, ele já não participa mais das decisões, ainda se ele cai ou acontece alguma coisa, a família se reúne sem ele, decide as coisas, a pessoa tá... Então, assim, tudo isso envolve o emocional, percebe? Como você vai tirando as coisas, a pessoa vai ficando totalmente sem saber o que está acontecendo. Aí vem aquela sensação de inutilidade. E é onde a maioria dos idosos também acaba ficando com uma depressão, com isolamento. Então, a todo momento, precisa conversar, gente. Conversar. Não é, agora não é hora de conversar sobre a morte. Então, que hora que é a hora de conversar sobre a morte? Quando a pessoa já realmente precisa tomar umas certas decisões? Não fica mais leve? Por exemplo, vou trazer de novo, né? O câncer. Ninguém falava sobre essa doença, né? Então, assim, mas a partir do momento que foi conversando, que foi trazendo mais informações, as pessoas recebem ainda o diagnóstico, porque não parou de ter o diagnóstico, não é mesmo? Mas as pessoas têm bagagem, têm ferramentas para estar lidando com isso da maneira mais branda possível. Tô falando muito, né, Gabriel? Mulher, deixa eu te falar. Ai. Pois é, muito bom, muito bom. Tem um comentário aqui do seu Virgílio. Boa noite, meu amigo Gabriel e sua convidada Lindsay Brunelli. Boa noite. Confesso que tenho medo da morte de ser cremado.
Bom programa e um abraço para vocês. E seu Virgínio Amaral vai viver 350 anos, lá diretamente da Escócia. Tem uma música do Arnaldo Antunes, eu não sei se a letra é dele, mas eu acho que deve ser, que ele escreve muitos poemas. Ele fala: a coisa mais moderna que existe dessa vida é envelhecer. A barba vai descendo e os cabelos vão caindo para a cabeça aparecer. Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é para valer. Os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer. Não quero morrer, pois quero ver como será que deve ser envelhecer. Eu quero é viver para ver qual é e dizer que venha para o que vai acontecer. Aí ele vem. Você vê, para envelhecer você precisa viver, né? Exato, exatamente. E Aí o muitas das. refrão, só continuando o refrão, que aí vem com essa questão de positividade que você fala. Ele fala: eu quero que o tapete voe no meio da sala de estar, eu quero que a panela de pressão pressione e que a pia comece a pingar, eu quero que a sirene soe e me faça levantar do sofá, eu quero pôr Rita Pavone no ring-tong do meu celular. Pois é, vamos ter positividade diante dessa situação. Leveza. Eu acho que, assim, a palavra realmente é leveza. Então, você lidar com naturalidade. Eu sei que assusta, tá? Primeiro, precisa definir o que é a morte para você. O que é realmente a morte? Temos muitos conceitos profundos, né? Temos o que vem da parte médica, né, da parte de saúde, que é realmente parou a função cerebral ou a cardiorrespiratória, enfim. Temos a parte espiritual também, que vem com aquela pegada um pouco mais do retorno à origem, e que depende das crenças, não vou entrar nisso, porque espiritualidade para mim não tem nada a ver com religião, religiosidade, tá? Temos a parte da filosofia, que é muito bonita e fala que é apenas uma transição, né? E a parte de psicologia e social, que vem com que é aquela parte da memória. E assim, é o legado que eu vou deixar. Se você pegar todos esses conceitos e você linkar para uma pessoa que já está pensando na finitude dela, aí começa a vir os medos. Porque aí começa, vamos lá, psicologia social, que na verdade acaba da minha memória, né? O que eu vou deixar. Eu vivi plenamente? Eu fiz o que eu queria? Eu só estou de passagem? Eu só cumpri tabela? Esses questionamentos a gente não faz no dia a dia, não faz quando a gente está com nossos 20, 18, 20, 30 anos. A gente vai fazer realmente lá atrás, já na finitude. E aí vem os arrependimentos. E aí vem a culpa. Né? Então, precisa ser trabalhado um pouco isso. Então, assim, o medo vem também do desconhecido, do que você realmente tem depois disso. Porque, como eu falei, nós temos muitas teorias, cada religião tem a sua, não é mesmo? Então, você vai se apegar. Tem aquelas pessoas que são mais apegadas à parte de religião, então, sete virgens com as uvinhas na boca, o outro que vem os anjinhos com os violinos, ou harpa, ou enfim. O povo do umbral, o povo que você fica dormindo tanto tempo, depois você vai para a colônia, você vai para isso, você vai para aquilo. Então tem muita teoria. E aí vai também do que você acredita, né? Medo de perder as pessoas, sabe o apego? Também tem o medo do apego. O apego também gera medo. Porque se eu deixo, eu vou deixar isso para fulano, se eu vou deixar a pessoa, e aí tem aquela coisa de minha filha não vai ficar bem se eu morrer. Tem tudo esses questionamentos que a gente precisa fazer. Lindsay, Oi. que você... Quais os insights que você tem percebido assim, durante esses encontros, durante esses cursos, durante todo esse tempo que você vem sendo provocadora, como você disse? Conte alguma coisa assim que você fala: poxa, aquela pessoa parece que acordou. Alguma coisa interessante que você gostaria de comentar, assim, de algum fato que aconteceu, alguma pessoa que se deu conta do estágio que ela estava? Conte aí.
Tem algumas histórias, que eu não posso contar muito, porque senão vai expor a pessoa e isso é meio desagradável, né? Mas, enfim, bem en passant, assim, conforme eu vou falando e vou fazendo os checklists com eles do que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Muitos não pensam sobre a morte. Então, eu tinha aluno que, por volta de 76 anos, eu tinha aluno de 65, eu tinha aluno de 49, e eu tinha aluno até mais velho, né? Então, assim, os mais para super idosos, vamos falar assim, é aquela coisa do como eu vou falar para a família que o que eu quero, as minhas vontades, como eu vou fazer respeitar as minhas vontades, né? Porque para quem eu peço se eu cair, quem vai me cuidar? Então esses questionamentos são o que eles me trazem, tá? Então assim, quem eu peço? Porque assim, vou dar só uma pausa aqui, que é uma das coisas que eu acho que a gente, nas conversas, é muito importante, porque, assim, somos famílias, certo? Mas nem sempre a pessoa que está cuidando da pessoa idosa, do que está precisando, está preparada emocionalmente e psicologicamente. Então, assim, é muito difícil, gente, sabe, você cuidar de um ente querido. Você não está na área, você não é um profissional, você não sabe. Então, assim, vamos lá, vamos trazer um exemplo que eu coloquei, eles ficaram também pensando muito. Eu tenho um casal de filhos, certo? Mas se eu for bem velhinha mesmo, e precisar que o meu filho me dê banho ou troque a minha fralda, como vai ser isso para mim? Como vai ser para ele? Ele está confortável com isso? Então, eu sei que tem a questão financeira, de se vai para uma casa, vai para uma instituição, você vai ter um cuidador, tem tudo isso. Por isso, o quanto antes se fizer um plano de envelhecer, é melhor. A família tem que estar participando das suas decisões. Não participando, desculpa, das suas decisões. Tem que estar acatando a sua decisão. Mas o plano é seu. Você quer controlar a vida de todo mundo, que é uma pessoa controladora a vida inteira. Chega na velhice, você vai dar trabalho, meio óbvio, né? E aí, outra pessoa passa a controlar a sua vida, coisas mínimas. A hora que você vai tomar seu banho, a hora que você vai comer. Não vai por essa roupa, vai por essa roupa. Como é isso para outra pessoa? Qual é o seu psicológico? Se a pessoa adoece que está cuidando dela, quem é a pessoa B que vai cuidar? Vai sobrecarregar uma só? Então, são questionamentos que ninguém faz e só na hora que acontece. Então, os mais antigos se preocupavam muito com isso. Nossa, e agora? Quem é realmente? Quem vai cuidar de mim? Será que vão fazer valer o que eu quero? Será que vão me largar numa instituição e nunca mais vão me ver? Porque ainda tem esse negócio da... Gente, caixas de instituições melhoraram muito desde dos nossos avós, né? Claro, tem que olhar, tem que pesquisar, né? Mas melhorou bastante. Então, assim, vai conhecer. Mas enquanto você ainda está bem com a vida. Os mais novos é aquela coisa, o que eu faço agora? Porque eu sou aposentado, meus filhos já estão quase com netos, eu estou aqui, eu faço o quê? Então, vamos fazer plano. O que você gostaria de fazer? Eu gostaria de viajar, mas a minha família não deixa. Faculdade, fazer um Nossa, curso, aprender um novo idioma. Exato, vai viajar, porque hoje tem empresas especializadas nos idosos. Vai viajar, vai conhecer o mundo, você não tem mais obrigação. Gente, é assim, mas eu fui tão produtiva e agora não produzo nada. Então, agora é o seu momento, é uma oportunidade incrível de você conhecer você ao fundo, o seu âmago, o seu querer. Faz a mudança que você quer. E não estou falando de coisas grandiosas, porque aos passos de formiguinha você consegue muita coisa. Então assim, precisa ser conversado. Se eu ficar no hospital, se precisar de uma cirurgia, tá? Quem é o responsável que vai realmente, não aquela pessoa que só chora, que é aquela emotiva da família, eu não recomendo que seja essa, né? Mas é quem vai ficar responsável pela parte desliga o aparelho, não desliga o aparelho, faz a transfusão, não faz a transfusão, doa órgão, não doa órgão. Porque às vezes o idoso quer ser cremado, a família é contra porque é de uma outra filosofia, ou, sei lá, por N coisas, não faz cumprir aquilo. Certo? Muito bem. Outra, a criatura quer doar os seus órgãos e a família não deixa.
Ou não respeita a filosofia do idoso. Tem idoso que não aceita certas coisas, mas aí a família vai cremar. Tem idoso que tem medo realmente de ser cremado. Gente, isso é da pessoa, é uma coisa real, entende? Não pode ser banalizada. Então, assim, e aí vai e crema a pessoa. Então, tudo tem que ser conversado e feito planos, plano para o seu envelhecer com qualidade, com serenidade, com autonomia, né? Até a Organização Mundial da Saúde tem a política do envelhecer com autonomia. Então, tem muita coisa hoje que já se fala sobre o assunto. Eita, essa é a palavra, autonomia. Lembro eu do meu avô com toda a simplicidade dele, com pouco estudo que ele tinha, que anos antes dele falecer já tinha deixado a questão da herança dele, um testamento, uma coisa tudo preparadinho, tudo certinho, tudo bonitinho. Então veja bem, é uma questão de encarar realmente a vida, né? Encarar a vida com qualidade para saber como lidar com a sua finitude. Aí nos aninhos finais dele, ele falava assim, quando eu pôr meu paletózinho de madeira, quando eu pôr meu paletózinho de madeira, quando eu ir lá pro meu terreninho. E assim foi, meu vozinho, que saudade. Tô até escrevendo um poema para ele. Esse último encontro, nós falamos justamente sobre isso. Como conversar com a família. Então, chamar as pessoas para conversar. Então, assim, aproveitar os próprios enterros que se vão para conversar com a família, que está todo mundo naquela mesma vibe, né? Ou realmente sentar e conversar. Me trouxeram muito assim também, mas a minha família não me respeita. Então, assim, gente, tem o testamento que você pode fazer, mas tem também como você nomear um ente da família ou uma pessoa de sua confiança para que faça valer os seus direitos. O que você, e os seus direitos, eu digo não só a parte de lei, mas a todos os seus direitos de cidadão, de pessoa, de ser humano. O que você quer, as suas escolhas. Entende? Tem como você também fazer isso. Que chama-se testemunho. Esqueci agora. Não é testamento, é tipo uma procuração. É tipo uma procuração, exatamente. Mas tem como fazer isso, né? Sabe, não é só ressignificar o que é a morte. É também o seu viver plenamente. É o seu viver o dia a dia, é o se conhecer. Não é, e eu falo muito, não adianta negar que a velhice está chegando. Gente, pode esticar, pode fazer por uma estética, para você realmente ter um autocuidado, para que você realmente se sinta melhor, né? Autoestima, isso muito que bem. Mas fazer para enganar o ceifador, gente, não vai acontecer. Né? Então, é assim, é você ir no médico realmente, fazer os seus exames, né? Então, é você realmente conhecer o seu corpo. Fazia isso, hoje eu não faço mais. Tá ok, não é para ficar lá olhando lá atrás. Se você ficar se comparando com o seu eu lá de trás, você não tem o seu presente e você vai se frustrar. E a maioria dos idosos começam a perder a vontade da vida e de tudo por causa de frustração, mas porque a régua está aqui em cima. Entende? Porque está ainda com o parâmetro do eu lá de trás. Meu eu de 40 não é o meu eu de 60, gente. Né? Então, assim, fazer os seus exercícios de baixo impacto, vai fazer uma natação. O que você precisa fazer? Não gosto de fazer natação? Tudo bem, mas se mantenha ativo. Aí, você falou com o cognitivo, ele vai encolhendo. Sim, ele vai encolhendo. Nós começamos a ter depois memórias de longo prazo e perdemos a de curto prazo. Certo? E o que eu posso fazer para postergar? Se você só ficar no arrasta, com certeza isso não vai te ajudar. Mas se você fizer uma palavra cruzada, se você fizer até os joguinhos de caça-palavra, uma leitura, vai jogar um dominó, vai jogar, sabe, um conversar, é muito importante manter-se fora de casa também. Então, assim, manter grupos de amigos, manter grupos de assuntos afins. Precisa também disso, dessa parte social.
né? Não dá para ficar dentro de casa só. Então tem muita coisa. Importantíssimo, importantíssimo. Deixa eu falar aqui. A Adriana de Souza está dando boa noite a todos. Inclusive ela que o ano passado passou por um episódio bem assustador, como diz ela, bem traumatizante. Foi uma perda de uma tia praticamente nos braços dela. Uma tia bem idosa. A minha avó também morreu dentro de casa e eu estava fazendo a ressuscitação nela, então, assim, eu sei que é bem. Por isso eu estou te falando. Uma das coisas que eu decidi também falar isso é por minha própria bagagem. Eu cuidei da minha avó, né? Então, eu não fui para o mercado de trabalho, saí do mercado de trabalho. Na época, eu fiquei um tempo afastada dos meus filhos, que eram pequenos, porque realmente demandava um pouco mais de cuidado, né? E, infelizmente, ela veio a falecer dentro de casa. Ela teve uma demência, a demência dela foi muito rápida. Minha avó foi uma coisa muito... Em um ano, ela degringolou mesmo, assim, sabe? Só que, mesmo sendo terapeuta, mesmo tendo todo esse conhecimento, a parte emocional pega a gente. E pega muito. Por isso eu estou falando, precisa realmente ter uma conversa. E quando o idoso decidir, não, eu acho que eu prefiro que fulano cuide de mim se eu precisar... É ele conversar com essa pessoa. Será que essa pessoa realmente está preparada para isso? Porque a pessoa vai fazer com amor. Eu não tenho dúvida disso. Mas um suporte emocional para o cuidador também é fundamental. Lindsay, vamos lá. Deixa eu fazer uma propaganda aqui, Aposente Já, tô aqui com a camisa da Aposente Já. Você que ainda não se aposentou, ou você que já está aposentado, quer fazer revisão, nós fazemos. LOAS, auxílio-doença, BPC, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, tudo para você viver plenamente essa velhice aí, Aposente Já. E o meu amigo aqui sumido, conversando e filosofando no Jardim do Éden, professor de educação artística, mindfulness, aplicador de arte-terapia. Professor Éden, boa noite, professor, bem-vindo ao bate-papo. Não suma, apareça. Tá aí mais uma pessoa aí para a gente conversar, professora Lindsay, pessoa que tem um trabalho espetacular. Eu vou ser provocador agora. Como que você gostaria de morrer? Eu? Sim. Dormindo, eu acho. Ou em sala de aula, dando aula. Dando aula, eu quero dizer, não com dentro de sala de aula normal, mas fazendo aquilo que eu faço. Eu gostaria muito disso. E se for num hospital, assim, com aquelas coisas assim no nariz, assim, com aquela dor, com aquela coisa, como que vai ser? É um dos medos das pessoas sentirem dor, não é mesmo? Nós não sabemos. É aquela coisa assim de soltar o controle. Eu não tenho controle sobre isso, né? Então, a aceitação é muito importante por isso. Pode ser que eu fique em aparelhos, mas eu preciso que alguém saiba da minha vontade. Então, assim, se eu tiver que ficar ou dentro ou numa cama, ou vegetando, ou então respirando por aparelhos, eu realmente prefiro partir. Não por mim, sabe assim, não é uma coisa só. Eu acho que é mais pela família que fica. Ou seja, o que está no seu controle, você deve tomar os passos e fazer. O que não está, assim seja. Assim seja. Você vê, eu tenho um tio que morreu já faz alguns anos com câncer no pâncreas e ele teve uma luta grande, até disseram muito pouco tempo, ele lutou bastante. E às vezes eu converso com a minha tia sobre essa questão do falecimento dele e eu digo para ela assim, nossa tia, a partida dele foi uma coisa tão bonita, porque nós ficamos todos lá no quarto, os aparelhos estavam meio que ligados nele, mas assim, não aquela cena tão assim
dura, mas né? ele estava sereno. Aí depois ele teve que meio que ser sedado, e a sedação foi indo. Nós ficamos ali ao redor dele, depois o meu primo chegou, pegou na mão dele, falei, você não deve nada pro seu pai, não. Fique em paz. Foi indo, e aí eu tive que ir embora, mas os outros que ali ficaram acompanharam até o fim, e minha irmã foi uma dessas. Ele foi indo lentamente, assim, até o seu último suspiro. E às vezes eu converso isso com a minha tia, eu falo, tia, essa cena não foi... Eu não guardo tristeza dessa cena, não. Foi uma partida bonita, com todo mundo em volta, uma coisa assim... Sei lá, talvez seja a minha tanatologia que está mais apurada, né? A minha Mas, madrinha ó... também foi assim, e é uma coisa tranquila, né? Porque assim, a família também aceitou, né? Mas, Gabriel, é muito mais fácil aceitar a morte quando você vem de uma doença. Quando ela vem de imediato, aí eu acho que pega todo mundo de surpresa, eu acho que aí é pior. Aí eu acho que é mais traumático para algumas pessoas. Porque quando está dentro de um hospital, sabe que está sofrendo. Então, assim, a família acaba se confortando no sentido assim do, nossa, realmente é melhor a passagem do que ele ficar nesse estado, porque ele era tão isso, tão aquilo. Então, por isso que eu falo, para quem fica, eu acho que é mais penoso do que para quem vai. Eu tenho isso comigo, assim, sabe? Eu acho que e quanto mais você se preparar, você realmente criar esse movimento com as famílias, eu acho que é mais leve. Como eu comecei, a gente começou o papo, eu acho que é leveza. Leveza, mesmo perante um quadro que não é nada agradável. Porque às vezes não é. Mas precisa ter leveza também nas coisas, né? O aceitar, o se adaptar à nova realidade, ao que está acontecendo, não negar, porque senão você não pede ajuda e aí o negócio degringola. Então, eu acho que a própria família conversar, porque fica todo mundo no seu mundinho, querendo, precisando verbalizar, mas não verbaliza. Que era aquela coisa também do que acontece muito com as doenças, com câncer, principalmente, né? Eu trabalhei muito com pessoas com câncer, então a gente vê que assim a família tem necessidade de falar, não fala com a pessoa gostaria de conversar com a família, então fica todo mundo no seu mundinho e ninguém fala nada, né? E quando você vê que família brinca no sentido assim de trazer leveza, não com a doença, não com o que está passando, mas brinca assim, tá ali, tá conversando, e quando tem esses assuntos de como eu estou sentindo, como ela está se sentindo, o que eu espero, o que o outro espera, não vem num ambiente, então assim, a passagem é muito mais tranquila. Vem pela frente é mais tranquila. Ó, Ana Lígia, cadê? Eita. Online aqui. Ó, um infarto fulminante, tudo muito rápido, quero ser cremado. Ai, Ana Lídia, vamos esperar. Ô, Lindsay, deixa eu falar. Como que é essa questão desse livro, esse trabalho aí que você está fazendo? Fala aí para mim. Eu estou escrevendo um livro, não tem a ver com a morte, esse daqui ele tem mais a ver com a parte de saúde mesmo, mas ele é um livro que voltado para o público mais masculino, então é trabalhar com a parte pélvica do homem, porque o homem ele tem um tabu também, então assim, eu venho nesse negócio de vamos quebrar tabu, eu venho provocar tudo com telado, então assim, é a parte realmente assim, a mulher tem o pelve, então, mas o homem também tem, tá? Então, do mesmo músculo que a mulher tem, o homem também tem, então assim, a abertura é diferente, óbvio, mas assim, como trabalhar isso para a saúde, para a parte, porque principalmente para o gênero masculino, é muito importante, é uma parte muito importante, né? E mexe total com a parte emocional, como eles colocam no mercado de trabalho. Então, eu venho muito com esse viés. Mulher, onde que a pelvis interfere no meu trabalho? Me diga. O que abrange a pelvis, não sei se a gente pode falar aqui.
Né? Então, vamos falar pelvis. Então, assim, sim, se você tem uma disfunção erétil, por exemplo, ou se você realmente tem algum problema, isso interfere, sim, na parte do homem, do psicológico do homem, isso interfere em como ele se posta. Então, ele não é uma pessoa que vai para cima, por exemplo, ou que vai fazer as coisas. Então, assim, ele fica mais retraído, ele fica mais na dele. Então, interfere um monte de coisa, Gabriel. Inclusive nos relacionamentos, enfim. E esse livro está previsto para quando? Quantas páginas? O que você tem visto de mais interessante? Ele está previsto para agora, para o começo do segundo semestre, já vai sair, se Deus quiser. Olha, vou falar para você da parte pélvica da mulher. A minha esposa, tadinha, na gravidez, ela teve uma artropatia pélvica. Eu não sei exatamente se você sabe o que é isso, mas de fato, como o corpo dela foi modificando, né, a parte pélvica foi abrindo um pouco mais, ficando diferente, a ponto de estralar, né? Estralava assim a pelvis dela, ela sentia muita dor. Foi no obstetra, falou da dor, não aconteceu nada. Foi no outro obstetra, falou da dor, não aconteceu nada. A dor dela só melhorou assim 80% quando ela passou por uma obstetra, uma mulher, né? Você exatamente o que você está sentindo, eu passei por isso. E aí amenizou a dor, mas realmente estralava a pelvis dela, né? A ponto de até hoje ela diz que ainda sente uma dorzinha. Uma dor, então, né? Assim, a pelvis é uma coisa seríssima. É sim. É sim, as pessoas... Então, assim, as pessoas precisam prestar um pouquinho mais atenção no seu próprio corpo, né? Pro melhorar tudo as coisas. Tá certo, com certeza. Ó, pessoal, vamos se inscrever no canal, hein? Quem tá, pessoal novo aí, os amigos da Lindsay, Ana Lígia, a Ledeli Brazetti Boscolo, estou amando esse papo. Parabéns, se inscreve no canal. Esse canal não é só feito de bobeira, não. Tem uns vídeos meus aí fazendo umas piadinhas e falando mal da política, falando um monte de coisa, mas a gente também sabe falar sério. Inclusive, eu faço umas lives, às vezes, cozinhando e entra um monte de gente e fala: Meu Deus, como você tá gordo, e não sei o que, essa comida tá muito ruim, e não sei o que. E agora, cadê esse pessoal aqui, hein? Quando a gente tá falando sério, ninguém entra, né? Você vê, mulher? Mas é assim mesmo, né? A futilidade ganha, né, Gabriel? Pois a inversão de valores absurda. Mas se a gente fizer provocação, eu tenho um tema ótimo para brincar com eles. Para você que é público próximo, tá? Vamos falar sobre os terians? A Gabriela aqui, ansiosa pelo livro também. Apesar que é um livro mais voltado para o homem, mas a mulher vai poder ler também, né? Para conhecer. Para ajudar o parceiro também, né? Mesmo porque vai ter exercícios pélvicos que o casal faz junto, né? Então vai vir com posições, então não é uma coisa. A primeira parte é mais para o homem mesmo, voltado para ele entender a sua musculatura, mas os últimos capítulos vêm com essa pegada um pouco mais prazerosa da vida. Para Show de bola. Venha me contar, me conte. E deixa eu te falar, como você tem visto o mundo hoje? Em todos os aspectos, ou no aspecto que você quiser falar. Eu tenho visto muito uma normalização das loucuras, e isso me assusta um pouco, sabe? Eu acho que assim, viva a diversidade, mas eu acho que estão extrapolando muito, né? Então, um dos trabalhos que eu quero fazer é justamente com essa parte de normalizar e romantizar certas coisas que, gente, tá feio o negócio, né? Calma, tá feio, né? Então, assim, existe a patologia. Eu estou um pouco assustada com o pessoal se autodiagnosticando com TDAH, com autismo. Eu sou professora também de educação especial. Então, a gente sabe que não é brincadeira, e esse besterol que a gente tem visto por aí, essa normalização, eu acho que isso prejudica muito quem realmente tem um diagnóstico, quem realmente tem um CID e precisa dele, sabe?
Então, isso me preocupa muito. Me preocupa muito com essas coisas da fuga. Eu brinquei com o negócio dos terians, mas é uma coisa que eu tenho me acompanhado bastante, porque essas coisas de... Além da parte patológica, porque sim, existe a parte patológica de você se identificar com uma outra coisa, só que é muita gracinha, né? É uma fuga. Então, esses adolescentes, você vê assim, fugindo da realidade. Isso me preocupa muito, porque no real você não pode dar um tiro e sair ileso, você não pode dar um tiro, cortar o braço no próximo, não é um joguinho, como o pessoal tem visto certas coisas por aí. Então, me preocupa assim como mãe, que tenho 2 crianças e logo vai vir os meus, não tão já, o menino tem 19, a menina tem 21, mas assim, logo seria avó, e me preocupa realmente com o mundo que essas crianças vão chegar hoje. E essas crianças que hoje estão brincando de ser um coati, né, recebendo como se fosse um espírito, numa brincadeira mesmo, você vê que aquela coisa de... também vão ser pais, né? Também vão ser pais. Então, assim, que tipo de... O que a gente está criando com essa normalização? Então, me preocupa, assim, profissionais da área da saúde, que deveria ajudar as pessoas e realmente está banalizando e entrando nessa normalização para ganhar cliques. Sim. Então, é um mundo que eu fico parada pensando, falo, olha, é preocupante. Daqui a uns 5, nem digo 10 anos, os próximos 5 anos aí eu acho que está bem tenso, assim, sabe? Realmente nós temos que estar preocupados com o mundo que nós vamos deixar para o Fernando Henrique Cardoso, né? Porque... já... Ou pro Lula, né? Nem vou me manifestar, que esse negócio de política é outra coisa que o senhor amado. Ou a Rainha Elizabeth, né? A Rainha Elizabeth foi com 300, né? 300 anos. Mas eu costumo falar isso para os meus alunos. E, na verdade, eu tenho alunos de 13 até 19, 20 anos. E muitas vezes eu falo para eles, caras, daqui 20 anos ou 25, vocês é que estão no controle do mundo. Como que vai ser esse mundo com controle feito por vocês? Como vai ser esse mundo? Será que nós vamos estar preocupados apenas com o celular? Ou com falei aquilo, disse aquilo, ou não sei o quê, ou mimimi, ou bababá? Mimimi, é uma geração, né, de mimis que, meu Deus, não querem trabalhar, não sabem o que querem da vida, né? Então, assim, como eu falei, é uma troca de valores, né? Então, assim, eu não me preocupo em ser, mas eu me preocupo em ter quantos cliques, nem que seja coisa errada. Eu posso ser, assim, sabe, aquela coisa de fale mal ou fale bem, mas fale de mim? Levarem, entendeu? Levaram muito a pé da letra isso, né? Então, é um pouco preocupante, realmente, essa geração. Enfim, né? Mulher, e como você tem visto o Brasil? Fale de política, se você quiser. Fala bem do Lula, ou fala mal do Bolsonaro. Fala o que você quiser. Fala bem do Ciro ou mal. Fala o que você quiser. Aqui você pode falar o que você quiser. O que eu penso não importa. É assim, eu gosto muito dessa parte de política, sempre gostei bastante, né? Aqui nessa cidade, eu faço parte de alguns comitês de políticas públicas. Como eu falei para você, eu venho de uma vertente da parte de políticas e, assim, trabalhei nesses últimos anos como voluntária dentro de um espaço onde atende moradores de área livre e também pessoas em vulnerabilidade social. E, sinceramente, é complicado, tá bem complicadinho. Eu gosto da política, mas eu tô assim, ela tá muito nojenta. Ultimamente é um bichinho. Ultimamente ela tá nojenta. Só ultimamente? Assim, vamos ser assim. Não, já faz um tempo. Acho que nunca foi bom, né, Gabriel? Eu acho que a verdade é que nunca foi bom. Porém,
Assim, antigamente, assim, roubava-se, fazia o que tinha que fazer, mas era um pouco por debaixo dos panos, vamos dizer assim, né? Hoje em dia é escrachado, é no sentido de dizer, eu faço mesmo e passam na sua cara, seu otário. Me deixa fazer e tá tudo bem. E terra de ninguém. Terra de ninguém. Esse é o problema, né, Gabriel? Então, assim, eu bem falar tudo que eu penso, nós vamos ser. Fala para mim, você Falar chora? tudo que eu penso. Choro. Eu sou uma pessoa que sou bem, eu realmente sou bem emotiva. Porém, na minha conduta, eu sou uma pessoa muito racional. Eu sei separar exatamente a parte do. Eu não sou uma pessoa que fica com ó, coitadinho. Vou olhar a realidade e sinto muito. Não dá, tem coisa que não dá para passar a mão. Entendeu? Choro, Gabriel, choro sim. Quando eu vejo muitas coisas, que nem você vê países, essas guerras que está tendo, os motivos que são os mais loucos possíveis, né? Então você vê aqui na própria cidade com o que aconteceu com essa chuva, você vê umas pessoas e assim são pessoas que eu estou acompanhando, né? São umas histórias assim meio cavernosas, então é bem complicado. Acho que eu ainda só acho que eu sou de uma geração, nós não perdemos a nossa humanidade. Nós não estamos robotizados. Talvez a penúltima ou última, hein? Entendeu? Então, assim, eu ainda sou da velha guarda, vamos dizer assim. E, assim, me orgulho de ser dessa velha guarda, meu amigo, porque, sinceramente... Ai. Esse mundo. Deixa eu te falar. Suponhamos que exista reencarnação. Quando e onde você gostaria de voltar? Como? Fale sobre isso. Ok, eu não acredito nessa roda samsara do jeito que contam. Então, para mim, a coisa é muito diferente. Eu vejo o mundo de uma... Gente, eu sou fora da casinha. Eu sempre fui muito fora da casinha. Sempre fui questionadora. Pra você ter uma ideia, eu fazia catequese com 10, 11 anos. Eu fiquei 2 semanas sem poder ir, porque o padre me expulsou, porque eu fiz umas perguntas e ele não sabia responder. E aí eu meio que confrontei o padre. Então... Como eu encaro a encarnação? Eu encaro que eu sou uma centelha divino aqui. Eu estou experienciando a dualidade, certo? Então, eu tenho a minha parte boa e a minha parte que nem é tão boa assim, tá? E as duas têm que se conviver junto. Aí, eu desencarno. Então, as experiências que eu venho, eu volto por minha origem. E lá na minha origem, eu vou ver o que é que... vamos dizer assim, eu sou um avatar encarnado. Quando eu desencarno, eu levo toda essa bagagem para a minha origem. Então, eu consigo também estar ajudando eles nesse salto quântico. E aí, quando se precisa de alguma coisa, voltamos para experienciar isso. Então, vamos fazer uma coisa mais lúdica que eu... Vamos supor que eu venho de um planeta, de um lugar, de uma estrela, enfim, vou falar planeta, fica mais fácil, onde nós somos todos muito olho por olho, dente por dente. Só que nós sabemos que isso não é mais o legal, só que eu não sei não ser assim. Da onde você vem, é um país, um planeta, todos pacatos, é aquela coisa que vocês são muito de boa, certo? Mas estão começando a invadir o seu planeta e escravizar o seu povo. Então, você precisa ter uma expertise melhor. Então, o que você faz? Vamos vir para esse planeta, vamos juntar nós duas, o que eu sei, o que você sabe, deu essa experiência, então eu vou confrontar você. E você vai aprender a botar limites saudáveis, né? E eu vou aprender a não te dar um tiro quando você falar não quero. E aí, quando eu desencarno, eu levo essa experiência para a minha Terra e você vai levar a sua outra experiência. E vamos todos evoluindo. Então, a reencarnação, para mim, é um pouco eu volto, experiencio o que eu preciso levar para o meu povo. Para mim, encarnação é isso. Então, eu voltaria de boa. Se é para o meio... Que época? Anos 30, 40, 1500? Ah, 1200? Tá. Ah, que época? Quer voltar no... Nossa, eu volto, acho que na época de Atlantis, Olimpiada.
Eu quero ter esse conhecimento de volta. Eu acho que seria fantástico você ficar um tempo fazendo um tempo aqui, fazendo aquele. Nossa, eu acho que a humanidade estaria ótima se ele estivesse de pé ainda. A gente não estaria nessa evolução como nós estamos hoje. Deixa eu te falar, vou fazer umas perguntinhas e você vai me dizendo o que vem na sua cabeça. Bate-bola é rápido, hein? Tá bom. Primeiro, boa noite. Aqui é a Vivi, minha amiga querida Vivi Martinez, psicóloga também, a semana que passou. Teve, acho que no final de semana, ela esteve lá no Congresso de Psicologia, nós conversamos um pouco antes, ela falou de alguns desafios, show de bola. Célia Alves, gostei do Fora da Casinha, Ana Lúcia Brazek. Nós estamos fora da casinha, Ana Lúcia. A gente estava ouvindo roupa nova lá na praia. Tem jovem que não sabe nem o que é uma cebola. Eu pedi para um jovem que estava aqui em casa pegar uma cebola na geladeira, ele não sabia o que era uma cebola, mas tá bom, né? Vamos lá, o Lindsay, amor, bate bola, papum. Vida. 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 A vida? Aprendizado. Cor. Vermelha. Prato. Ai, lasanha? Lugar. Acho que China. China ou Grécia. Futuro. Incerto. Morte. Renascimento. Eita, mulher, eu tenho mais 2 perguntas só, hein? Só mais 2 perguntas. Esse bate-papo é muito gostoso. Mas já tá dando nosso tempo aqui, ó, pessoal. Aposente já, hein? É comigo. LOAS, auxílio doença, BPC, aposentadoria, tempo de serviço, contagem, planejamento previdenciário aqui, ó. Aposente já, hein? Tá bom? Esse programa é inspirado no programa Provocações do delicioso Antônio Abujamra, que morreu aos seus quase 80 anos. Era um homem extremamente lúcido e escrevia e falava, e isso é muito importante. E eu, claro, que me inspirei no programa dele e sempre fazia uma pergunta muito simples no final, e eu gosto de fazer essa mesma pergunta aqui. Lindsay Brunelli, o que é a vida? A vida. A vida realmente eu acho que é um aprendizado, tá? Eu acho que a gente está aprendendo e ensinando o tempo inteiro. Eu acho que também é muito escolhas, como eu decido encarar as adversidades. Então, eu acho que a escolha para a vida é principal, porque depende de as escolhas que eu faço e como eu encaro, as consequências dessas escolhas é que vai realmente me reger nessa vida, né? Vida, eu acho que é uma dádiva. Eu acho que é um presente estar realmente encarnado. Tudo bem, passamos uns quais, né? Assim, umas coisas que, principalmente nessa época que nós estamos, mas eu acho que é uma honra estar aqui. Eu acho que é uma honra eu estar aqui, vivenciando e deixando um pedacinho de mim por onde eu passo, e levando um pedacinho daqui também comigo. Então, para mim, a vida é gratidão. A vida é gratidão. Tá certo, ó. Faça as suas considerações finais. Olha, não encarem a terapia como sendo algo que é só para quando você precisa. Eu acho que o autoconhecimento, ele deve ser ensinado em escola. Você gestar a sua emoção deveria ser ensinado para os pequenininhos ainda. Eu batalho para isso, inclusive, porque é fundamental. Você se conhece, você se equilibra, nada te tira do eixo, você consegue passar pelas adversidades e às vezes elas não são nada fáceis. E eu também tenho as minhas marcas, eu também tenho as minhas mazelas e os meus desafios que não são fáceis. Eu passei por muitas, que eu já tive mesmo cirurgias aí já por algumas vezes. Então eu falo para você que
se conheça, entenda realmente o que é o momento de vida que você está passando, assuma o protagonismo da sua vida e seja leve, sabe? É assim, existe um problema pesado, às vezes a gente grita, a gente chora, a gente quer matar alguém, né? Perder seu réu primário. Respira, gente, respira fundo. E assim, eu faço terapia desde que me entendo por gente. Eu não abro mão. Sou terapeuta há 20 anos. E eu falo para vocês que nada, nem ninguém paga a sua paz. A sua paz ninguém deve tirar. O mundo pode estar em guerra, mas dentro de você não deve estar em guerra. E aí você vive e consegue passar e superar qualquer adversidade. Vamos fazer terapia, gente. Isso aí. Ó, eu vou te agradecer, foi delicioso esse bate-papo. Foi mesmo, muito obrigada. E a gente marca um próximo aí em breve, tá bom? Com certeza, eu venho falar sobre o meu livro, venho falar sobre os terianos, É isso aí. Vou te retirar aqui da transmissão. Valeu. Gratidão. Valeu. E pessoal, mais um papo sutil, hein? Mais um dia. Isso aqui é a minha terapia, né? Lógico. Por que eu dou aula? Por que eu faço programa? Porque é a minha terapia. Seu Virgínio Amaral aqui, ó. Gabriel, você sabe que eu tenho nojo de política, porque 90% dos políticos estão no poder por interesses próprios. O senhor está completamente errado, seu Virgínio. Não é 90, é 98, 99. Interesses próprios, eles estão bilionários e 80% do povo passando fome. Isso eu não aceito. Eu também não aceito, seu Virgínio. Não aceito. Sei lá, às vezes a gente acha que perdeu até as forças para lutar, a gente fala. Ana Lúcia, ó, pessoal, se inscrevam aí no canal, tá? Tem algumas aulas, tem algumas coisas. Ajuda aí, compartilha. Eu acho que a vida é um desafio, teste para crescer. Se a vivi, falta ensinar educação psicológica nas escolas. Falta tanta coisa, Vivi, meu Deus. Ana Lídia Gonçalves, queremos mais. E o seu Virgínio Amaral dando risada. Ó, pessoal, semana que vem a gente volta com um novo entrevistado, falando sempre alguma coisa interessante, de qualquer lugar, de qualquer vertente, falando de política, de filosofia, de religião, de terapia, de amor, de tudo. E vou terminar aqui, como o cerne do nosso bate-papo foi a morte. Tem uma música que meu irmão me ensinou a gostar, um beijão pro meu amado irmão. Me ensinou a gostar de Raul Seixas. Ele diz assim, ó. Eu sei que determinada rua que eu já passei não tornará a ouvir o som dos meus passos. Tem uma revista velha que eu guardo há muitos anos e que nunca mais eu vou abrir. Cada vez que eu me despeço de uma pessoa, pode ser que essa pessoa esteja me vendo pela última vez. A morte, surda, caminha ao meu lado. E eu não sei em que esquina ela vai me beijar. Com que rosto ela virá? Será que ela vai deixar eu acabar o que eu tenho que fazer? Ou será que ela vai me pegar no meio do copo de uísque? Na música que eu deixei para compor amanhã? Será que ela vai esperar eu apagar o cigarro no cinzeiro? Virá antes de eu encontrar a mulher que me foi destinada e que está em algum lugar me esperando, embora eu ainda não a conheça. Aí vem, vou te encontrar vestida de cetim, pois em qualquer lugar espera só por mim. Grande Raul, hein? Cida Oliveira, boa noite. Gratidão, Cida. Se inscreve no canal, foi muito bom. E no teu beijo provar o gosto estranho que quero e não desejo, mas tenho que encontrar.
Ah, agora, vem, mas demore a chegar. Eu te detesto e amo morte, morte, morte. Que talvez seja o segredo desta vida. Morte, 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 que talvez seja o segredo desta vida. Eita, grande Raul! Um abraço pro meu amigo Pica-Pau, tá precisando vir aqui, hein? Raul Seixista. Tá bom, pessoal? Vamos viver porque a morte é certa. Se inscrevam no canal. Precisando de auxílio previdenciário, conte com a Aposente Já. Tá bom? Um abraço e fiquem com Deus.